Fala pessoal, o professor Breno Moraes aqui para esclarecer uma dúvida que é muito comum nas pessoas que estão estudando mecânica, bloquinhos, tá? Peso e normal são sempre iguais quando você está colocando as forças ali nos bloquinhos, né? E aí você instintivamente já quer colocar ali peso igual a normal e aí parte para colocar a força resultante e tal. Mas muito cuidado, nem sempre isso acontece. Então nessa aula eu vou te explicar quais são os casos em que o peso é igual a normal e quais são os casos em que o peso não é igual a normal, beleza? Então vamos juntos comigo aqui nessa aula belíssima agora. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu vou começar definindo com vocês a força-peso, depois a força normal, depois a gente parte para os casos especiais. Então, a força-peso é a força com que a Terra puxa os objetos para o seu centro. Então, a força-peso, ela sempre aponta para o centro da Terra, que no nosso caso comum aqui, o centro da Terra é o nosso famoso para baixo, beleza? Então, vou colocar aqui a nossa força-peso, vertical e para baixo, e como eu tinha falado, ela sempre aponta para o centro da Terra, independentemente de inclinação de mesa, da inclinação de um corpo, tá? Então, se você pegar essa caneta assim, o peso é vertical e para baixo. Se essa caneta tiver assim, o peso é vertical e para baixo também. Agora, olha só, a força normal, muita atenção para isso, é uma força de contato. Ela aparece quando há contato entre dois, três ou quatro ou até mais corpos, beleza? Então, temos aí o nosso Little Cat, que está apoiado sobre uma mesa devido à força-peso, né? Então, a força-peso puxou ele para baixo, ele ficou apoiado na mesa. Então, vai existir ali uma força de contato chamada normal. Então, olha que interessante aqui que eu vou falar já da terceira lei de Newton também, da ação e reação, tá? Então, veja, o gatinho faz uma força na mesa. Cuidado aonde essa força está. Então, o gatinho faz uma força na mesa para cá. Tranquilo? Pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a mesa faz uma força no gatinho, com a mesma direção, mas sentido contrário. Então, a força no gatinho é vertical e para cima. Essas duas forças aqui, elas formam um par ação e reação e elas são chamadas de forças normais, tá? Então, a gente pode dizer que isso aqui, por exemplo, é a ação, tá? E isso aqui é a reação, menos N, beleza? Mas eu não vou entrar em detalhe aqui desse menos não, beleza? A gente pode colocar esse menos aqui também, porque o que me interessa é a força que atua no gato, beleza? Eu quero analisar as forças que atuam no corpo que eu estou estudando, então no caso do gato. Por isso que eu não coloco essa força aqui de reação, ó. Eu só coloco a força que atua no gatinho, beleza? Então, vou desenhar aí a nossa força normal. Professor, quem é que faz essa força? Quem faz essa força no gato é a mesa. E aí você fala, professor, beleza. A normal é sempre vertical e para cima, não é? Não, não. Muito cuidado. A normal é uma força de contato e olha que especial isso aqui. Ela é sempre perpendicular à superfície. Não esqueça disso nunca na sua vida. Na verdade, normal significa perpendicular a. Se eu disser que eu estou normal a uma pessoa, tá? Eu estou dizendo que estou perpendicular a essa pessoa. Não faz muito sentido no cotidiano falar isso, né? Mas normal significa perpendicular a. Então, vou pegar agora o nosso Little Cat e, nessa situação muito específica, as duas forças que atuam sobre ele. Então, eu tenho o peso, que é um agente causador da força-peso, é a Terra. A Terra puxa o gatinho para baixo. Como ele está apoiado sobre a mesa faz uma força nele para cima, vertical e para cima. O gatinho está em equilíbrio, não tem mais nenhuma força atuando sobre ele. Então, o que é que eu posso concluir daqui? Agora eu vou utilizar com vocês a segunda lei de Newton. Olha que interessante. O que é que diz a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Muito cuidado, que isso aqui é uma equação vetorial. Força resultante é um vetor e a aceleração também é um vetor, tá? Professor, e o que é a força resultante? É o somatório vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Quantas forças atuam sobre esse corpo? Duas, o peso e a normal.
Então, a força resultante vai ser peso, vetor, mais normal, que é um vetor, é igual a massa do gatinho vezes a aceleração, que atua não, né? A aceleração que ele vai ficar sujeito. Só que eu falei para vocês que o gatinho está em equilíbrio, tá? Não existe aceleração sobre ele. Ah, professor, beleza. Então a aceleração sobre o gatinho é zero, né? Ele não acelera, ele não varia a sua velocidade. Então, olha que bacana isso aqui. Então, eu vou dizer para vocês que o peso, o vetor peso mais o vetor normal vai ser igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração é zero. E massa vezes zero é zero. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu posso dizer para vocês que o vetor peso é igual a menos o vetor normal. Professor, o que a gente pode identificar daqui? Primeiro, fica atento que isso aqui que eu coloquei para vocês é uma igualdade vetorial, tá? Isso aqui é uma igualdade vetorial. Como é que a gente interpreta isso aí? Fica atento. O peso é igual a menos a normal. O que é que significa esse sinal de menos quando a gente tem uma igualdade vetorial? Que os vetores têm sentidos opostos. Caraca, fez sentido. De fato, a normal está para cima e o peso está para baixo. Então, eles têm, de fato, sentidos opostos. E se eu colocar o módulo aqui, ó, módulo do peso é igual ao módulo de menos a normal. Então, o que é que vai acontecer? O módulo de uma coisa negativa é ela mesma, né? Então, o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Beleza. Então, esse aqui é o caso em que o peso é igual a normal, em módulo, tá? Ou seja, nessa situação, se o peso do gatinho vale 20 newtons, significa dizer que a normal também vale 20 newtons. Tranquilo? Então, foi isso que a gente acabou de extrair da nossa segunda lei de Newton. Mas esse é um caso muito particular. Nem sempre é assim. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Little cat num plano inclinado. Meu Deus, professor, plano inclinado é complicado demais. É não. Olha só. Isso aqui é um plano inclinado sem atrito. Beleza? Primeira coisa que a gente faz em qualquer problema de mecânica é colocar as forças que atuam sobre o corpo que eu estou querendo estudar. Eu estou querendo estudar o gatinho. Então, vamos lá. O gatinho está apoiado. Tá, então tem normal. Normal para cima? Não. Normal perpendicular à superfície. Se a superfície está assim, a normal é assim. Se a superfície está assim, a normal é assim. Beleza, então tá aí a normal perpendicular à superfície. Esse gatinho está na terra, então sobre ele vai atuar uma força chamada de peso, que é sempre vertical e para baixo, no nosso mundo cotidiano aqui. Então, coloquei o peso. Não existe mais nenhuma força atuando sobre o gatinho. Só que, professor, esses vetores estão meio tortos, né? Então, o que a gente faz no plano inclinado? A gente vai ter que decompor. Só que para decompor, primeiro, eu tenho que colocar o nosso eixo. Quando a gente tem corpos na horizontal, tá? O nosso eixo XY, ele fica assim, ó. Agora, se a gente pegar um plano inclinado, é interessante que o nosso eixo XY esteja assim. Tranquilo, pessoal? Beleza? Guarda essa dica aí. Então, vou colocar para vocês aí o nosso par de eixos. O eixo Y está aqui e o eixo X está aqui. Maravilha. Tranquilo. Então, perceba, qual é a força que está fora do eixo? Veja que a normal está sobre o eixo Y. Maravilha, não precisamos mexer com ela. Agora, o peso não está nem no eixo X, nem no eixo Y. O que a gente faz? A gente decompõe. Toda força que está inclinada em relação ao eixo, ela pode ser decomposta. Como é que eu faço isso? Eu traço uma retazinha aqui, ó. Essa reta, ela é paralela ao eixo Y. E eu traço uma reta paralela ao eixo X agora, sempre partindo da ponta do vetor. E aí vai aparecer as componentes desse vetor peso. Vai aparecer a componente no eixo Y e vai aparecer a componente no eixo X. Agora, pessoal, quero que vocês imaginem uma coisa. Eu esqueci de colocar a animação aqui, tá? Quando eu coloco as componentes, eu quero que você imagine que essa força não existe mais, tá? Essa força peso, ela foi transformada em duas componentes, Px
e PY. Então eu quero que você imagine que essa força agora ela não existe mais. Quais são as forças que eu tenho no meu problema, professor? PX, PY e a normal, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui o nosso ângulo. Deixa eu colocar aqui de vermelho, da mesma cor do vetor. Então tá aqui o nosso ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo θ, tá? Ele é um ângulo de inclinação, inclusive, da mesa. Então tá aqui o ângulo θ. Olha a dica interessante para vocês aí. O PX e o PY é sempre P vezes alguma coisa, ou seno ou cosseno. Como é que eu decido isso, professor? Simples. Qual das filhas do vetor P, PX ou PY, está colado ao ângulo θ? Quem está colado ao ângulo θ é PY. Se está colado, é cosseno. Então, o PY ele vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, veja, quem é que está separado do ângulo θ? Professor, quem está separado é o PX. Se está separado, utiliza-se o seno. Boa, né? Então, o PX ele vai ser igual a P vezes o seno do ângulo θ. Muito bem, descobri aqui as componentes PY e PX. Agora vamos utilizar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, tá? Então, vou utilizar a segunda lei de Newton para o eixo Y. Então, a força resultante, lembrando o vetor no eixo Y, vai ser igual à massa do gatinho vezes a aceleração dele no eixo Y. Só que, pessoal, esse gatinho não acelera no eixo Y. Em relação à mesa, em relação a esse eixo Y aqui, ele nem sobe, nem desce. Ele não afunda na mesa e ele também não voa da mesa. Então, mais uma vez, a aceleração no eixo Y é zero. Que maravilha! Já simplifica muito aqui a nossa vida. Então, ficamos com força resultante no eixo Y vai ser igual a massa vezes zero, né? Igual a zero. Então, quais são as forças que atuam no eixo Y? A normal e o PY. Então, normal mais PY igual a zero. Vetor, tá? E aí, o que é que eu tiro daqui, professor? Que a normal vai ser igual a menos o PY. Então, olha que interessante isso aqui. Mais uma vez, por que que apareceu esse sinal de menos? Para dizer que esses dois vetores, normal e PY, têm sentidos contrários. E, de fato, professor, eles têm, tá? Olha que bacana. E se eu quiser trabalhar com o módulo? Então, módulo da normal vai ser igual ao módulo do PY. Muito bem. Então, módulo da normal, quanto equivale o módulo de PY? É P cosseno de θ. Então, eu vou tirar até os vetorzinhos aqui em cima. Eu gosto de colocar o módulo tirando o vetor, tá? Então, o módulo da normal vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. O que que a gente extrai daqui? Professor, normal é igual a peso nesse caso? Não, não, não. Olha aqui o nosso resultado. A normal é igual ao peso multiplicado pelo cosseno. E olha que análise bonita. Vamos agora subir de nível, tá? O cosseno de qualquer ângulo é sempre um valor que está entre 0 e 1. Nesse caso aqui, tá? Pegando aqui um ângulo no primeiro quadrante, né, professor? De 0 até 90 graus, que é o caso de inclinação. Então, como esse ângulo aqui ele é um ângulo entre 0 e 90, vamos supor aqui 30, 45 graus, então o cosseno de θ vai ser um número menor do que 1. Então, a gente consegue extrair daqui que a normal é menor do que o peso. Caraca, professor! Então, no plano inclinado, a normal sempre, forever and ever, vai ser menor do que o peso. Exatamente, a normal sempre vai ser menor do que o peso. Então, tá aí um caso em que a normal não é igual ao peso. Beleza? Vamos analisar aqui mais uma situação interessante. Eu poderia fazer a segunda lei de Newton aqui também para o eixo X, tá? Então, a força resultante no eixo X vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Então, a força resultante no eixo X. Professor, só tem uma força no eixo X, então ela é a resultante, tá? Então, o Px vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. E, de fato, esse gatinho aqui, ele acelera no eixo X, tá? Ele vai, ó, acelerar plano abaixo. Para a gente encerrar, vamos pegar aqui o gatinho sendo empurrado para baixo. Meu Deus, professor, empurrar o gatinho? Foi. O que a gente faz em qualquer problema de mecânica? Coloca as forças que atuam sobre o corpo. Então, vou começar.
Professor, tem peso? Tem. Sempre vertical e para baixo. Tá aqui o nosso peso, beleza? Tá aqui o nosso peso. Muito bem. O gatinho tá apoiado? Tá. Então tem normal? Tem. Normal sempre perpendicular ao plano. Então, como o plano está horizontal, a normal fica vertical. Beleza. E existe a força que essa pessoa está fazendo no gatinho para baixo, né? Então, essa força, ela é uma força aqui no Little Cat para baixo, tá? Então, eu vou chamar essa força aqui de simplesmente de F. Muito bem. Veja, o gatinho está em equilíbrio. Ele não está indo para canto nenhum. Então, mais uma vez, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Olha que bacana isso aqui. Então, professor, o gatinho não acelera. Então, já sei que essa parcela aqui é zero. Exatamente. E quais são as forças que atuam no gatinho? Normal, peso e a força F, tá? Normal, peso e a força F. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, veja, a normal, vetorialmente falando, ela vai ser igual a menos o peso, vetor, menos a força F, vetor. Legal. Então, professor, daqui já dá para ver que a normal não é igual ao peso, tá? Então, a normal é igual ao peso mais alguma coisa. Se a gente for falar aqui em módulo, tá? Eu coloco aqui o módulo em todo mundo, eu vou ficar aqui o módulo da normal vai ser igual ao módulo do peso mais o módulo da força F. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, tá aqui mais um caso em que a normal não é igual ao peso. Professor, a gente poderia generalizar, tá? Perceba que a normal igual ao peso, ele é um caso muito específico e muito particular. Então, generalizando e resumindo, peso e normal só serão iguais quando o corpo está num plano horizontal e apenas essas duas forças atuam, tá? E apenas essas duas forças na direção vertical atuam sobre ele. Beleza, pessoal? Se você pegar aqui um corpinho, ó, sendo puxado aqui por uma corda, por exemplo, tá? Então ele está no plano horizontal, eu tenho peso, tenho a normal e eu tenho aqui uma forcinha puxando ele aqui na horizontal, tá? Professor, nesse caso o peso igual a normal? Sim, o peso igual a normal. Só existem essas duas forças na horizontal, na verdade, na vertical, atuando sobre ele. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa aula aí, tá? Não esquece de deixar o teu joinha aí para fortalecer o nosso projeto. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e é isso. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.